Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina Dreger e você está no canal Rio da Vida, o canal de louvor, de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre trazendo as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus para abençoar o seu dia. Aqui na série Conhecendo Mais a Deus, o livro de Salmos, capítulo 36. Isso mesmo, vamos mergulhar fundo no capítulo 36 de Salmos comigo, conhecendo mais a Deus. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative os sininhos, curta, compartilhe, para que mais e mais pessoas possam conhecer o amor de Deus através da sua palavra, que é poderosa para libertar, para curar, para mostrar o seu grande amor por todos nós, para restaurar as nossas vidas por completo. Somente Jesus Cristo tem esse poder. E eu convido você neste dia que você acessou esse vídeo, venha mergulhar mais um capítulo aqui, conhecendo mais a Deus. E hoje este livro de Salmos é muito especial para você que está cansado, exausto das injustiças que acontecem no mundo, na sua vida, e muitas vezes você se pega irritado, frustrado e se pergunta: aonde está Deus que não me ouve? Ele não me defende, não me entende. Deus não me responde. Ninguém dá um jeito nesta pessoa que me faz mal. Até quando ficará impune? Até quando a maldade vai reinar neste mundo, nessa terra? Tantas e tantas perguntas. Até quando verei o homem mal rindo e zombando de mim, das pessoas, fazendo e planejando maldades asquerosas? Tanta falsidade sem limites, tanta maldade contra a minha vida, contra a vida de pessoas que eu conheço. Mas se você parou para ouvir essa mensagem, é porque você, assim como eu, deseja conhecer mais a Deus. E a única maneira de conhecê-lo, receber a vitória, a paz, a justiça plena na nossa vida, é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é o único caminho. E onde mesmo também diz em sua palavra, que eu vou deixar no seu coração, que Jesus disse: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz do Senhor, ela é plena, é completa. É uma promessa do Senhor para todo aquele que nele crê e entrega a sua vida totalmente a Ele. E você está preparado para entregar a sua vida totalmente ao nosso Senhor? Então esquece um pouquinho da sua vida, dos seus afazeres, e tire esse momento para você refletir aqui comigo, juntos, na palavra do Senhor. Esse capítulo incrível, e creio que Deus vai falar muito ao seu coração, como falou com o meu. E você receberá todo o amor dele sobre a sua vida. Eu creio. E você? E agora eu vou começar a ler Salmos 36. O título da versão da minha Bíblia, que é da Nova Tradução na linguagem de hoje, está A Maldade Humana e a Bondade de Deus, de Davi, servo do Senhor, ao regente do coro. O pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não condenará. A conversa dele é má, é cheia de mentiras. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Deitado na sua cama, ele planeja maldades. Ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. O Senhor Deus, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens.
A tua justiça é firme como as grandes montanhas, e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuida das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor! Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dá com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz, nós vemos a luz. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. Não deixe que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles, caídos, foram derrubados e não podem se levantar. Que capítulo tremendo desse livro 36 de Salmos, não é verdade? É uma oração ao nosso Senhor para as injustiças que acontecem nas nossas vidas e como vemos não só na nossa vida, mas de tantas pessoas. Recentemente eu vi nas notícias, você deve ter acompanhado também do caso de um anestesista que abusou de uma mulher que estava tendo uma cesárea no hospital, lá no Rio de Janeiro. Que absurdo isso! Ele praticamente estuprou a mulher enquanto ela dava à luz. Mas eu creio numa coisa, que Deus ele é justo. E tudo aquilo que você plantar, certamente você colherá. Pegaram o homem, filmaram ele não viu, porque uma hora a maldade dos maus, como nós lemos, ela acaba. Eles caem, eles escorregam nas suas próprias armadilhas. Você precisa confiar mais no Senhor. Eu sempre oro ao Senhor para que eu aprenda a confiar cada vez mais na sua justiça, porque quando nós fazemos a justiça com as nossas próprias mãos, o Senhor não nos ouve. E nós acabamos pecando porque ficamos irados, queremos nos vingar. E esse sentimento de vingança não faz bem para o nosso coração. Ele deixa a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração cheio de impiedade, de falta de perdão e amargura. Por isso que o Senhor inspirou Davi a escrever esse livro, para que possamos aprender a confiar em Deus e não na força do nosso braço, não na nossa justiça e na nossa vingança, porque isso vai apodrecer a nossa alma, vamos nos tornar como nosso inimigo. E Deus não quer isso para nós. Ele quer que aprendamos a confiar nele, apesar de estarem fazendo maldades contra nós, e muitas vezes a gente nem sabe. Não é mesmo? De onde está vindo a maldade, a inveja, a injustiça, pessoas que falam mal ou pensam mal de nós e ficam querendo jogar essa energia ruim sobre a nossa vida. Mas eu queria contar uma coisa para você, ou melhor, 2 testemunhos para você entender e mergulhar nesse salmo comigo. O primeiro foi o meu filho, ele tem 9 anos, o meu caçula. E umas semanas atrás ele disse assim: mãe, como que eu faço? Eu oro para Deus, mas ele não fala comigo. Ele não me responde, porque ele na cabeça de criança dele, ele achava que Deus ia, falar com ele uma voz audível todos os dias e falar: olha, David, tal coisa. E a criança ela é muito engraçada porque ela tem uma fé muito inocente. E aí eu e meu marido explicamos para ele que Deus ele tem a sua maneira de falar. E muitas vezes até a gente adulto não entende a maneira de Deus falar conosco. Como que Deus fala conosco? O Senhor fala com o ser humano de várias formas, com os seus filhos. Ele fala através de sonhos, ele usa irmãos da igreja ou pessoas próximas a você que amam muito a sua vida e até desconhecidos. Eu conheço vários tipos de testemunho de pessoas que
estavam num posto de gasolina, estavam longe dos caminhos do Senhor, não iam mais para a igreja, não queriam mais servir porque aconteceu algum problema ali ou na vida delas. E Deus usou um desconhecido para chegar e falar para aquela pessoa: olha, eu sei que você não me conhece, mas Jesus pediu para dizer para você que naquele tal e tal dia você estava assim, mas Ele está te chamando para você voltar aos caminhos do Senhor. E a pessoa fica surpresa, que não tinha como aquela pessoa estranha saber detalhes sobre a sua vida. Então o Senhor, Ele nos surpreende com seu amor, Ele nos cerca, Ele mostra de uma maneira sobrenatural para que a gente possa acreditar e ver com os nossos próprios olhos como Ele nos ama, como Ele ama a nossa vida, como Ele nos rodeia, nos cerca de livramentos, de amor, mesmo sem a gente merecer. E aqui eu vou ler o versículo 7 para você. Como é precioso o teu amor, na sombra das tuas asas encontramos proteção. E o meu filho, conversando com ele tinha contado um fato para mim que aconteceu no trabalho dele. E ele estava indignado, né? Eu até disse para ele que eu ia levar no canal como um testemunho. Ele falou que não tinha problema, né? Ele até começou a dar uma risada assim. Mas o que acontece? Por que eu quero trazer esse testemunho para você ver o grande amor de Deus quando você entrega a sua vida totalmente ao Senhor, você confia nele, você para de querer se vingar, de dar o troco. Como Ele defende, Ele luta as suas batalhas. E aí ele estava me contando: mãe, eu não aguento mais, tem um funcionário assim, assim, assim no meu trabalho, e ele fica pegando no meu pé, e agora ele fez eu perder o horário de almoço, eu já tinha batido ponto para sair para almoçar, e chegou um caminhão lá de refrigerante, ele fez eu descer todas as caixas e eu acabei perdendo muito o horário do meu almoço e tal, daquele jeito, né? Como muitas vezes eu ou você possamos ficar com alguma situação, né? A gente começa a ficar frustrado, indignado. E a primeira coisa que eu falei para ele que eu tenho aprendido com Deus: filho, você já orou? Você já entregou para o Senhor que está acontecendo isso no seu trabalho? Aí ele falou assim: não entreguei, mãe. Eu tô com muita raiva, eu tô frustrado e blá, blá, blá. E começou a falar e deixei ele desabafar. Eu falei: então, eu vou ensinar para você uma coisa que o Senhor me ensinou. Foi muito difícil para eu aprender, porque eu sempre fui uma pessoa que queria resolver na força do meu braço, né? Eu pensava muito na minha justiça própria. Mas a Bíblia, ela diz o que sobre isso? Que a nossa justiça é como trapos imundos, trapos sujos, né? Imundos. A nossa justiça, muitas vezes, ela só vê, né, o seu próprio interesse. Então eu disse para ele assim, que eu era assim, né? Eu queria resolver, eu queria dar o troco, eu queria me vingar, eu queria fazer minha justiça própria porque eu tinha razão, porque eu estava certa, porque isso e aquilo. Mas depois que entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, foi passando ao longo dessa caminhada, Ele foi me ensinando que Ele não gosta que ninguém faça justiça própria, que nós temos que entregar tudo a Ele em oração. Senhor, aconteceu isso, isso e isso. Guarda meu coração, eu perdoo essa pessoa que está me fazendo mal e eu vou esperar no Senhor, que o Senhor vai trazer a justiça na minha vida. O Senhor vai fazer justiça, não eu. E eu vou guardar meu coração e procurar ficar em paz. E aí fui ensinando para ele, porque diversas vezes eu passei por situações que eu tive que aprender isso na marra, mas Deus me ensinou. Então, hoje eu já sei o caminho quando acontece alguma coisa, eu já sei o caminho. Eu vou fazer isso, isso e isso. Eu vou fechar a porta do meu quarto, porque o meu Pai que me vê em secreto, Ele vai me recompensar. Eu vou orar e Ele vai me ouvir. Uma hora ou outra eu vou esperar no Senhor. Mas não esperar no Senhor com ansiedade, desejando mal, não.
eu já entreguei para ele tudo e eu não vou mais falar sobre isso. Eu vou esperar nele, vou confiar nele e vou continuar seguindo a minha vida. Bola para frente. E aí ele pegou e seguiu essa direção que eu dei para ele, que o Senhor me ensinou, né? Que o Espírito Santo maravilhoso, nosso auxiliador, me ensinou, me ajudou muito nisso, que eu sofria muito com isso, eu sofria demais, eu ficava muito revoltada. Quando a pessoa me fazia algo mal, algo injusto, eu ficava muito revoltada. E eu enchia meu coração de mágoa. E aí que está o problema. A mágoa não faz bem pra gente, né? Ela nos apodrece, deixa a gente mal-humorado, a gente começa a falar mal de todo mundo. Então isso não é bom. Aí passou uns dias, tudo, ele chegou, mãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu, fala, filho. Ele falou, então, sabe o que aconteceu com aquele funcionário que estava me fazendo mal toda hora? Deus fez justiça, mãe. Eu falei, jura? Eu falei, o que aconteceu? Uma própria cliente da onde eu trabalho reclamou dele para o meu patrão e falou com o meu patrão lá na empresa, né? Eu vou falar assim para não ficar falando o nome do lugar, né? E ele falou que uma própria cliente que estava lá, que, olha, o seu funcionário, ele é muito educado, ele é muito prestativo sempre que eu venho aqui, mas olha, eu preciso falar para você, denunciar aquele outro funcionário ali, que eu já vi ele gritando com esse funcionário, que é o meu filho, né? Ele gritando com ele humilhando ele, ele explorando ele demais. Isso não tá legal. Então, assim, uma pessoa de fora, Deus usou uma pessoa de fora, né? Para ir lá e falar com o chefe do meu filho. E ali o Senhor fez justiça. Ele foi lá, teve que conversar com o funcionário e falou, eu não quero mais que você trate, né, o funcionário dessa forma. Né? E deu bronca, fez lá o que tinha que fazer. Mas o que eu quero dizer com isso? Com esse testemunho que meu filho trouxe? Que você precisa confiar em Deus. Se você está ouvindo essa mensagem até o final, é porque Deus queria falar ao seu coração. E eu quero fazer uma oração e que você possa receber, em nome de Jesus. Pai, eu agradeço cada irmão, cada pessoa, cada amigo e amiga ouvinte aqui do Conhecendo Mais a Deus, por estarem ouvindo a sua palavra, recebendo uma porção do seu amor para a vida delas. Agradecemos o Senhor por esse tempo. Em nome de Jesus, ouvindo o seu salmo, como o Senhor nos cuida com seus cantos de livramento, porque aqueles que confiam no Altíssimo podem se refugiar debaixo das tuas asas, que estarão seguros dos seus inimigos, das injustiças desse mundo, dessa vida. E nós não precisamos nos procurar, só precisamos nos esparramar aos seus pés e pedir a sua ajuda, a sua proteção. O Senhor é o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus do impossível, o Deus de amor, de esperança. Que o Senhor abençoe e traga convicção no coração desse amado, dessa amada, desse querido ouvinte, como ele é amado do Senhor. E que o Senhor estará fazendo justiça enquanto ele manter o seu coração íntegro ao Senhor. Eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo Conhecendo Mais a Deus, se Deus quiser. Tchau!